Eu trouxe essa palavra para o staff, talvez uns 3 anos ou mais atrás, mas eu nunca trouxe essa palavra para o Tadel, e eu queria muito ministrar essa palavra. Eu peguei uma parte dessa palavra, eu aprendi com o pastor Arão Henrique, eu não sei se era 11 ou 13 coisas originalmente, mas aí eu fui acrescentando outras coisas, hoje são 27, né? E eu quero falar sobre isso, como se tornar indispensável, como se tornar indispensável. Nós estamos falando no bom sentido da palavra, como você, como um líder e como um liderado. Nós estamos aqui no Tadel. O Tadel significa treinamento avançado de líderes, e você está sendo treinado em como liderar life groups, como discipular pessoas, como cuidar melhor. Todos nós precisamos ficar crescendo e aprendendo em todas as áreas, inclusive nesta área de liderança. Eu tenho uma frase que eu tenho falado há muitos anos: quem para de crescer, para de aprender. Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Isso é uma realidade. Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Então nós toda hora temos que estar aprendendo, toda hora, tendo um coração de aprendiz, um coração aberto para ficar crescendo e aprendendo. E então tem vários segredos aqui, como se tornar indispensável, como ser um líder e um liderado que vai ser tão poderosamente usado por Deus, que os seus líderes sobre você vão falar: ele é indispensável. Eu realmente amo ter esse liderado trabalhando juntamente comigo, porque ele é impressionante. E como também os seus liderados vão dizer para você como líder: uau, Deus tem usado você de uma forma tão maravilhosa, realmente eu não quero nunca abrir mão de você como meu líder. Isso é maravilhoso, para a glória do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa é essa aqui, olha, já mostrou o título? Como se tornar indispensável? Amém, glória a Deus, mostraram agora, amém. Agora vamos lá na primeira já, na primeira: seja alguém que não seja necessário repetir alguma instrução, tá certo? Seja alguém que não seja necessário repetir alguma instrução. Muitas vezes as pessoas estão mexendo, olhando aqui no Instagram, quando é dado um aviso bem importante, igual agora o pastor Marconi estava falando sobre as casas de paz e segredos para estar preparado na casa de paz, e estar orando para a casa de paz. E você ouviu tudo o que ele disse? Você recebeu tudo o que ele disse? Se tem uma coisa que me angustia, porque eu sei o valor do aprendizado, é quando eu estou num auditório sentado e é compartilhado algo e eu não ouvi. Eu fico angustiado. O que eu perdi? O que eu perdi? Né? Porque às vezes eu estou aqui, olha, sentado, ouvindo o pregador, e alguém chega e fala alguma coisa comigo. Pastor Eibe, o pastor fulano chegou, ele está lá fora querendo falar com você. E eu: tá, fala para ele que depois eu vou reunir com ele. Aí eu: poxa, perdi o que o cara falou. Aí eu: amor, o que foi que ele falou? Porque eu não gosto de perder nada. Eu não gosto de perder nada, eu gosto de receber tudo. Não é legal você ficar distraído e você está perdendo pepitas de ouro, pérolas maravilhosas que vão transformar a sua vida e a sua liderança. Então seja alguém que não seja necessário repetir alguma instrução. Segunda coisa, seja alguém que termina toda a tarefa que foi dada. Você já viu que muitas vezes o líder fala assim: olha, faça tal coisa, e aí a pessoa começa a fazer, mas deixa pela metade, não termina toda a tarefa, né, que foi dada para ele. Então, muitas vezes
Isso acontece demais em tantas coisas, né? Seja, vamos supor, a classe nomenclatura, a pessoa está sendo fiel, depois começa a falhar, né? E não termina a classe nomenclatura. O livro do discipulado, do acompanhamento inicial, ela faz as primeiras 4 lições, mas as últimas 4 ela nunca fez, não é mesmo? Tantas coisas que a pessoa começa e não termina. Na realidade, uma das coisas que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, é a constância. Se você vê alguém que é constante, dia após dia, sendo fiel até terminar, começou uma tarefa, fica indo até terminar aquela tarefa. Eu lembro uma vez, eu não vou dizer quem que foi, mas eu sou ainda muito amigo de alguém que falou assim: eu vou começar uma dieta. E essa dieta, sabe essas dietas, hoje em dia, eu nunca vejo mais ninguém fazendo isso, mas isso era anos atrás, décadas atrás, né? E as pessoas faziam dietas assim, bem estranhas, assim: olha, você pode, para perder peso, você come, você pode comer um tanto de não sei o quê, mas não pode comer mais nada, só o tanto de certas coisas e verduras, ou coisa assim. E aí, era para 10 dias, alguma coisa assim. E a pessoa falou: você faz comigo? Eu falei: eu faço. Eu acho que até engordei, porque eu comi muito do que eu podia comer, mas a pessoa desistiu no meio do caminho. Eu falei: não, eu não vou desistir não. Comecei, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer até o final. E eu cumpri. Eu gosto de fazer isso. Eu falo que vou fazer uma coisa, vamos fazer até o fim. Termina a tarefa. Você não começou a coisa, então seja fiel até o fim. Então, esse segundo segredo é muito importante. Seja alguém que termina toda a tarefa que foi dada. Terceiro segredo: seja alguém que vive em harmonia em seus relacionamentos interpessoais no seu trabalho. Interessante, porque isso tem sido visto vez após vez, é comprovado, inclusive, por estudo estatístico. Tá? Isso aqui é interessante. Tem sido comprovado por estudo estatístico que quem consegue crescer muito em células, ou pequenos grupos, ou life groups, na nossa igreja nós chamamos de life groups, quem consegue multiplicar e aí supervisionar vários líderes, e aí aquela coisa continua crescendo com saúde, nada de pressão, nada de liderança tóxica, doentia, não. A coisa continua crescendo com saúde, todo mundo empolgado, alegre, feliz em trabalhar. E aí ele não só multiplica muitos life groups, ele começa a se reproduzir como um bom supervisor. E agora ele não é só um supervisor de setor, ele está gerando outros supervisores de setor. E ele se torna um supervisor de área. E agora ele não só está cuidando bem de tantos life groups, mas ele está cuidando bem de vários supervisores de setor que estão debaixo dele. Em outras palavras, ele é um supervisor de área, ele discipula e cuida muito bem de supervisores de setor, e ele treina esses supervisores de setor em como cuidar bem dos líderes de life groups, que por sua vez estão cuidando bem dos membros. Olha só que coisa fenomenal. Tem sido comprovado em estatística, isso aqui é interessante, que quem consegue fazer isso que eu acabei de falar aqui, quem consegue fazer isso e fazer bem feito e com qualidade e com saúde, ele normalmente, quando ele trabalha em grandes empresas e corporações, ele é promovido muito. Por quê? Porque ele aprendeu a arte de se relacionar com outras pessoas, de gerar líderes, de se reproduzir. Então, um cara desse, ele é hiper valioso em qualquer empresa, e ele é promovido muito, porque ele sabe trabalhar com gente, ele sabe trabalhar com pessoas, porque às vezes tem um cara hiper intelectual, o cara é doutorado em ciência, não sei o quê, mas o cara é uma íngua de 2 pernas,
cara é horrível, não se dá bem com ninguém, toda a equipe que ele vai trabalhar, ninguém quer trabalhar com ele. A empresa fala, pô, o cara é inteligente, ele é muito bom, mas ele só dá problema, onde ele vai, dá situação, ninguém quer, nada vai para frente, os projetos acabam parando no meio do projeto, porque ninguém quer trabalhar com ele. Então, o que adianta o cara tem tanta formação, mas ele não sabe se relacionar, ele tem muita inteligência intelectual, mas zero inteligência emocional e relacional. Então, o importante é ter as duas, é ser bem preparado na formação, mas também saber se relacionar bem. Então, isso aqui é muito importante. Seja alguém que vive em harmonia em seus relacionamentos interpessoais no seu trabalho. Quarta coisa, seja alguém fácil de ser corrigido. Fácil de ser corrigido. Tem pessoas que elas são tão fáceis de ser corrigidas, porque elas são humildes. Elas são quebrantadas. Tem outras pessoas que você vai tentar corrigir, meu Deus, você sofre, porque a pessoa nunca gosta de aceitar correção, nunca gosta de ser corrigido. Eu já vi até pessoas dizer assim, não, eu não gosto que ninguém tenha que chamar a minha atenção, porque eu gosto de fazer tudo certinho. Parece até uma qualidade que ela está falando, mas na realidade ela está falando, eu sou muito orgulhosa, eu não gosto de ficar aprendendo mais. Por isso que eu gosto de fazer tudo tão perfeito, para não precisar de aprender mais com nenhuma correção. A Bíblia fala que o tolo, a pessoa estúpida, a Bíblia fala isso em Provérbios, usa a palavra estúpida na tradução Revista Atualizada. O estúpido, ele odeia a repreensão, ele não gosta de ser repreendido, mas a Bíblia fala que o sábio, ele ama a repreensão, ele ama a repreensão. Então, eu estou vendo aqui o pastor Giovanni. O pastor Giovanni, por exemplo, é um pastor de alto nível. Eu não sei se vocês sabem, ele já cuidou de mais do que 1000 life groups lá em Santarém. O cara já cuidou, além do 1000 life groups lá, cuidou de uma outra igreja, Paz Church, fora da cidade de Santarém, com muito sucesso, que cresceu muito. Foi um dos pastores principais dessa igreja em Santarém, que é uma das grandes igrejas do Brasil. Ele tem sido usado ao redor do Brasil, em tantos lugares, em grandes conferências. Aonde eu vou, estava agora em Porto Velho, pessoal elogiando o pastor Giovanni, aonde eu vou é assim, ele vai e arrebenta nas conferências, mas é um cara humilde, quebrantado. Toda vez que eu tiver que corrigi-lo, não é muito, graças a Deus, mas, de vez em quando, a gente tem que corrigir nossos colíderes, não é mesmo? Ele, com certeza, pastor, me perdoe, eu vou ter mais cuidado, esse tipo de coração, meu Deus, é muito gostoso trabalhar com alguém assim, que tem um coração quebrantado, que é fácil de ser corrigido, isso é muito lindo. Vamos ser pessoas assim, vamos ser pessoas mais humildes, menos orgulhosas, prontas para sermos corrigidos e aprendermos com os outros. Isso é tão importante. Número 5, seja alguém que saiba fazer o seu trabalho e o dos outros. Em outras palavras, você tem que se tornar alguém multiforme. Então, isso é muito, muito importante. Você está pronto para fazer as outras coisas. Talvez você... Aliás, uma pessoa que realmente tem o coração correto, um coração de equipe, de trabalho, de amor pelas coisas, ele não pensa assim, não, vou só trabalhar porque isso aqui que é o meu ministério. Não, vamos supor que ele trabalha no som da igreja, mas ele entra no prédio da igreja mais cedo para trabalhar no som e viu que, apesar que a zeladoria limpou bem a igreja, mas outra pessoa que também chegou cedo acabou jogando um papel de bombonzinho assim, de balinha, no chão. E ele fala, meu Deus, olha só o papel. Então ele apanha. Ele não é da limpeza da igreja, mas ele tem um zelo em geral para fazer as coisas, para querer fazer tudo, para ajudar com amor. De repente você é do ministério infantil, do Paz Kids, e você está num restaurante no domingo, aí no shopping, a Anália Franco, e você está aqui comendo e tem uma família aqui atrás de você também comendo, e você ouve eles comentarem
assim. O meu filho jovem, ele foi para o Difflin Night e gostou demais. Só que, infelizmente, ninguém falou com ele está querendo entrosar, e ninguém entrosa lá naquela Past Church, lá com meu filho jovem. Apesar que ele gostou muito, mas ele nem está sabendo se vai voltar. Você está ouvindo a conversa aqui. O que você faz? Eu sou do Ministério Past Kids, eu vou falar para o pastor Abe, para ele falar melhor com os líderes de jovens, para eles terem mais cuidado, para entrosar as pessoas. É isso que você vai fazer? Não. Na mesma hora, de uma forma muito legal, de uma forma muito amorosa, você chega lá perto daquela mesa e fala: gente, me perdoe, tudo bem, eu acabei ouvindo a conversa, e eu queria que vocês soubessem que eu sou um dos voluntários lá na Past Church, eu trabalho com crianças, mas eu ouvi falar sobre o seu filho, o jovem, que foi, e ele gostou, mas que ninguém entrosou com ele. Eu quero até pedir perdão sobre isso, e eu lhe garanto que nós vamos mudar. Nos perdoe. Olha, ele trabalha com crianças, ele nem é jovem, mas ele está pedindo um perdão. Eu peço perdão, eu prometo que nós vamos mudar, e nós vamos garantir que nossos jovens vão entrosar com todos os outros jovens. Aliás, eles já fazem isso, viu, gente? Só um exemplo aqui que eu dei, mas nossos jovens são bem contagiantes. Pode trazer seus filhos jovens aqui, que eles nunca mais vão sair, aleluia. E aí, você fala, então, e se você concordar, eu pego até o nome do seu filho, ou seu nome, pai, e o pastor de jovens vai estar em contato com você. Olha só, um cara proativo que está resolvendo a parada, e ele é só um voluntário, só não, ele é um voluntário, o quê? No Past Kids, mas está ajudando a resolver a situação lá com o jovem. Olha que coisa bonita. É assim que nós devemos ter, essa mentalidade para a glória de Jesus. Número 6, seja alguém que tem prazer de fazer o que faz. Que tem prazer de fazer o que faz, né? Você deve comunicar esse prazer, né, de fazer aquilo que você faz. Todo mundo tem que ver que você gosta de fazer aquilo que você faz. Você gosta de liderar o Life Group, e você passa essa impressão também. Você gosta de, você faz com paixão, né? O John Maxwell disse o seguinte, que falam de pessoas que têm muita energia e pessoas que têm pouca energia, né? Ele disse, não é problema de pouca energia, é problema de pouca paixão, porque quando você tem muita paixão de fazer o que você faz, não vai faltar energia, não vai faltar energia. Então, isso é muito, muito importante para a glória de Jesus. Número 7, seja alguém pontual nos seus horários e nos seus prazos que foram assumidos. Isso é muito, muito importante, sermos pessoas pontuais, né? Uma das coisas, toda glória e honra seja dada a Jesus, mas que as pessoas têm falado muito aqui, né? Na Past Church, eles falam assim, eu gosto porque começa na hora certa, tem uma hora de terminar, tem uma hora certa as coisas. Claro que às vezes não é que somos perfeitos, mas procuramos ser pontuais, procuramos, se você chegar aqui, vamos supor, e um culto não começou na hora certa, pode ter certeza que foi algum problema muito sério na técnica, ou alguma coisa que aconteceu, porque você sabe que sempre começa na hora certa, para a glória de Jesus, né? Isso é muito importante. E o seu Life Group, começa na hora certa? Começa sempre na hora certa? Termina cedo também, e aí depois tem uma boa comunhão. Isso é muito importante, ser uma pessoa pontual. Aliás, eu lembro uma vez, quando eu estava, porque antes, isso, olha, o nosso trabalho com grupos pequenos, que hoje aqui em São Paulo chamamos de Life Groups, mas começamos chamando, teve uma época que chamava os nossos grupos pequenos de núcleos, aí não deu muito certo, aí começamos de novo. Depois que saiu o livro do Show, em 83, 84, talvez 84, grupos familiares e o crescimento da igreja. Então nós começamos a chamar de grupos familiares. Grupos familiares. O nome oficial era
GFCM, né? Grupo Familiar de Crescimento e Multiplicação, mas a gente chamava de Grupo Familiar. Muito bem. Ao redor dos anos, nós temos aprendido muito sobre grupos pequenos, né? Nós temos trabalhado com milhares de grupos pequenos e aprendido muitas lições, não é mesmo? Quando nós primeiros começamos, grupos pequenos eram feitos, você acredita que a gente fazia tipo igrejinha? A gente colocava os bancos ou as cadeiras assim, olha. E aí o líder ficava aqui na frente como se fosse uma igrejinha mesmo. Aí, sabe aonde foi que começamos a mudar? Bem, porque alguém tinha falado assim, eu acho que não está certo isso, eu acho que tinha que ser em forma de círculo. E aí lá na casa da Sônia, vizinha do Giovanni, onde ele converteu lá na célula, no grupo familiar da Sônia, lá na casa da Sônia, eles não tinham banco, ela era muito humilde, financeiramente falando, e não tinha bancos, então eles tinham pregado umas tábuas, nos tocos assim, encostado na parede, assim e assim, era um quadrado assim, né? Então, quando alguém veio com essa ideia de fazer em forma de círculo, eu levei para os líderes, para a nossa equipe de líderes. Nós não tínhamos muitos grupos pequenos ainda, nós tínhamos talvez uns 10, e eu falei para eles, o que vocês acham dessa ideia? Né? Talvez já tínhamos um pouco mais, 15. Eu falei, o que vocês acham dessa ideia? Eles falaram, eu acho que dá certo. Na casa da Sônia dá muito certo. Aí o pastor Raio, o pastor Petronilo, um desses dois, falou assim, lá na casa da Sônia dá muito certo. E fica bem legal. E eu lembrei que eu já tinha ido lá no grupo familiar da casa da Sônia. Eu falei, é verdade, dá muito certo mesmo. Então vamos fazer? Vamos fazer. Aí começamos a implantar em círculos. Nós temos aprendido. Uma das outras coisas que a gente fazia errado era a reunião era muito comprida. Muito comprida. Então, não era legal. Por quê? Porque nós gostávamos, mas você quer que a pessoa fique voltando toda semana, e às vezes ela nem é convertida ainda. E eu estava ensinando isso, depois que eu comecei a aprender isso, de encurtar, eu levei para o nosso Tadel, lá em Santarém, anos atrás, isso aqui é uns 30 anos atrás. Aí eu estou ensinando lá. Gente, nós estamos aprendendo que a reunião do grupo familiar, que hoje chamamos de Life Group, deve ser mais curta. Mais curta. Em vez de ter 2 horas, 2h15, não, só 1h15. 1 hora, talvez 1 hora só, ou 1h15 no máximo. Deve ser uma reunião curta. Depois termina, depois toma de ter lanche, aí é diferente, as pessoas podem ficar conversando se elas quiserem, quem precisa sair pode sair. Muito bem. Quando eu falei isso, eu lembro que o Elvis, né, que hoje é pastor, ele era líder de grupo pequeno, de grupo familiar lá, que a gente chama Life Group, e ele falou assim, olha, você tem razão, pastor Eire. Veio um advogado muito inteligente, não cristão, lá para o nosso grupo, e ele gostou demais. E no final da reunião ele falou, eu gostei demais, foi uma injeção de fé, eu até voltaria toda semana, se não fosse tão comprido. Olha só. Então eu lembro que aquilo só confirmou e todos nós falamos, então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais curto mesmo. Por quê? Porque você quer que a pessoa fique voltando toda semana. Então, esses são segredos, são princípios, tá? Muito bem. Número 8, seja alguém que está sempre se atualizando, sempre se atualizando. Tem que ser flexível, tem que aprender, nós nunca vamos mudar a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia nunca tem que ser atualizada, ela é poderosa e a verdade permanente que transforma as pessoas. Mas a forma de transmitir, a forma de comunicar, né? Então tem que estar sempre se atualizando, sempre aprendendo maneiras novas de comunicar, de como fazer as coisas. Isso é importante, isso é muito, muito bom. Muito bem. Número 9, seja alguém que expressa honra aos seus superiores e aos seus companheiros de trabalho.
Uma das coisas muito lindas aqui na cultura da Paz Church de São Paulo é isso. A gente vê as pessoas toda hora expressando honra uns aos outros. Isso aqui é uma coisa interessante. Se você terminar aqui a reunião, depois do Tadel e antes do culto, e vai para qualquer uma dessas rodinhas aí de pastores, de líderes de life group que tiver, e vai ouvir a conversa. É sempre isso. Olha, essa pessoa aqui é uma pessoa maravilhosa. Olha o que Deus está fazendo no life group dele. Olha, poxa, irmão, você me inspira, rapaz. A sua, né, você está tão bonito, tão esbelto, isso me inspira. Enfim, e tudo a conversa sempre está honrando um ao outro. Isso não é edificante? Não é maravilhoso? Em vez de ter conversas assim, um falando mal do outro, né, você viu o cara... falando mal um do outro e criticando, e outro derrubando o outro, e outro... Né? É horrível isso, não é mesmo? Que atmosfera gostosa, onde você está sempre honrando não somente os líderes, mas os liderados, os seus colegas de trabalho. Todos são honrados, todos são edificados, palavras que edificam. A Bíblia fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão, é qualquer palavra que não edifica. Eu até tenho instruído as pessoas, nem nas brincadeiras vai derrubar a pessoa, fala negativamente, né? Não fala da barriga dela, né? Não. Até nas brincadeiras você deve falar palavras que edificam, palavras que trazem, que agregam valor, né? que edificam para a glória de Jesus. Como diz a Bíblia, lá em Efésios, que transmitem graça, né? Palavras que vão transmitir graça, a graça de Deus. Isso é muito, muito importante. Muito bem. Número 9, vamos falar esse em voz alta, todo mundo junto, esse número 9, eu já falei sobre ele, mas antes de ir para o número 10, vamos falar esse em voz alta, todos juntos, vamos lá? Seja alguém que expressa honra aos seus superiores e aos seus companheiros de trabalho. Número 10, seja alguém que pratica o pedido de perdão. Meu pai falava o seguinte, que uma das definições do cristão autêntico é que ele perdoava a todos e vivia pedindo perdão. Porque um cristão verdadeiro é assim. Ele viu que machucou, que falhou, porque você não é Deus. Então você não é perfeito em todas as suas ações. Você vai falhar. Então, a primeira reação quando você falhou com alguém, que você soube que você machucou alguém, que alguém ficou triste ou que você atrasou, é pedir perdão, é se humilhar. A pessoa que não pede perdão com facilidade é uma pessoa orgulhosa. A pessoa humilde, ela pede perdão com facilidade. Tá certo? Número 11, seja alguém que tenha facilidade em perdoar. Né? Tem gente que não são fáceis para perdoar também. Elas ficam sempre com uma mágoazinha, sempre machucada. Não, seja alguém que dê um desconto muito grande e perdoa as pessoas. Eu até no trânsito, quando pessoas fazem barbeiragem ou me cortam e tudo, aí eu fico pensando, cara, quantas vezes talvez eu já fiz isso com outros, que eu estava distraído conversando com alguém aqui ao meu lado. Talvez ele está conversando com alguém ao lado dele, né? Ou talvez ele está com muita pressa, a mãe dele está doente, né? Ele está levando ela para o hospital. Eu preciso entender. Então eu fico falando comigo mesmo, para eu não ficar com raiva dos caras no trânsito. Você está entendendo? Eu fico falando assim, não, eu preciso dar um desconto. Está perdoado, em nome de Jesus. Aí vai em frente, até não só declara perdão, mas já confessa. Eu já vejo ele um líder de life group na nossa igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai confessando palavra de fé e vitória. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Isso é o número 11. Seja alguém que tem facilidade em perdoar. Número 12. Seja alguém que é fácil de ser encontrado. Que é fácil de ser encontrado. Meu irmão,
às vezes, tem pessoas, eu já chamei a atenção. Hoje não, o nosso staff está bem quebrantado. Mas, uns 3 anos atrás, quando eu dei essa palavra para o staff, eu falei, gente, o pastor Sabá aqui, que é o pastor executivo sênior, meu braço direito, e eu sei que ele é hiper ocupado. É tão fácil, quando eu comunico com ele, na hora ele responde, ele me responde se eu ligar. E tem alguns de vocês do staff aqui, que nem tem tantas responsabilidades, e é difícil. Eu mando WhatsApp, eu tento ligar, vocês não respondem, aí tá feio o negócio. Eu chamei bem sério a atenção deles, né? Isso é muito sério. Não seja alguém que é fácil comunicar. Sabe o que eu falei com meus... Eu vou falar para vocês, porque meu telefone, se você olhar agora, ele está em modo avião, obviamente. Imagina ele aqui, de repente tocar, né? Então ele está em modo avião. Meu telefone fica em modo avião uma grande parte do tempo. Ixi, agora a Siri começou a falar. Cala a boca, Siri. Então, aí, o que acontece? Eu falei para os meus discípulos, falei, olha, o meu telefone está em modo avião, mas você mandando uma mensagem no WhatsApp, eu vou responder. Mas tem mais. Se é uma emergência, quase sempre eu estou ao lado da minha esposa. Ela só não está aqui porque nossos netinhos estão em casa, então eles estão indo direto para Eldorado. Ela está esperando todo mundo acordar para ir direto para Eldorado. Porque sempre minha esposa está comigo, né? Então, eu falei, se você tem uma emergência, você pode ligar para o telefone dela, porque o telefone dela quase nunca está em modo avião, só quando ela está no avião mesmo. Então, isso é uma forma de você ter acesso direto e rápido para comigo. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa acessível, né? Não importa o tamanho que a Paz Church tiver, e ela vai ter centenas de milhares de pessoas em São Paulo, ela vai ter, mas eu quero sempre continuar, a não ser que eu estou indo de um culto para o outro, igual eu faço aqui para Eldorado, mas a não ser isso, eu gosto depois do culto, de estar conversando com as pessoas, estar orando, isso é importante. Muito bem, vamos continuar. Número 13, seja alguém que saiba guardar segredos. Saiba guardar segredos. Isso é muito sério, especialmente quando se refere ao trabalho espiritual. Meu Deus, alguém se abriu com você sobre qualquer área da vida dela. Eu lembro uma vez alguém me contou uma coisa que era um milagre muito grande, um testemunho fenomenal. E eu pensei que ele contou em forma de testemunho. E aí eu depois fui contar isso, né, para os outros. E ele ficou muito triste comigo, porque ele falou, você não me pediu permissão. E era uma coisa que eu confidenciei a você. Aí eu aprendi, meu Deus, até coisas boas, é bom a gente pedir permissão. É bom pedir permissão. Então, temos que ser muito cuidadosos. Muito mesmo. Alguém se abriu com você. Olha, eu tenho pessoas que têm se aberto comigo sobre pecado, qualquer coisa. Um outro homem, vou supor, se abre comigo sobre uma tentação, qualquer coisa. Eu não falo para ninguém, nem minha esposa, nem o meu líder, ninguém, a não ser que eu pegue permissão dele primeiramente. Tá certo? Isso é muito sério, muito importante. Seja um confidente de confiança, né? Seja alguém que saiba guardar segredos. Número 14, seja alguém que não leve as coisas pessoais para o trabalho, né? Pessoas que ficam toda hora mexendo no WhatsApp, enfim, naquele momento, né? Eu sei que o outro dia eu estava até reunindo com alguém, e aí eu pensei, aí as duas pessoas aqui estavam conversando uma com a outra, eu pensei, bem rápido que eu vou olhar aqui no WhatsApp, aí eu pensei, não, isso não é
além de ser falta de educação, é falta de atenção, porque mesmo que elas não estão conversando comigo nesse momento, elas vieram para conversar comigo, e eu estou fazendo parte dessa conversa. Então seria errado eu agora olhar meu WhatsApp. Eu não vou olhar, eu vou deixar desligado. Nós temos que nos vigiar sim, porque nossa tendência muitas vezes é acabar misturando as coisas. Número 15, seja alguém que respeite a cadeia de comando. Isso é muito, muito precioso. Número 16, seja alguém que sempre fala a verdade. Sempre fala a verdade. A Bíblia fala que os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. E a Bíblia também fala que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. É muito, muito sério. A Bíblia também fala que o diabo é o pai da mentira. Então nós temos que vigiar muito nossas palavras. Jesus nem sempre respondia 100% às perguntas que eram feitas a ele. Uma vez perguntaram para ele, você fala a verdade agora, você é o Messias ou não é? E ele disse assim, eu vou responder para vocês, vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem essa pergunta, aí eu te respondo o que vocês fizeram. O João Batista veio da parte de Deus ou não veio? Aí eles ficaram com medo, porque se os fariseus falassem João Batista parte de Deus, Jesus ia dizer, por que vocês não arrependeram e seguiram o que ele falou então? Porque ele mesmo disse que eu sou o Messias. Se eles falassem João Batista não era de Deus, aí o povo ia ficar com raiva deles. Então eles falaram, nós não sabemos responder. Jesus falou, tá bem, eu não vou responder então. Então, você não tem que falar tudo que alguém te pergunta. Você não tem. Às vezes uma pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo outra. A outra coisa que ela não perguntou. Igual Jesus fazia isso. Mas eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Nunca mentindo. Nunca mentindo. Nunca sair uma palavra da sua boca que não seja verdade pura e completa. Isso é muito importante. Seja alguém que sempre fala com amor. Não é bonito uma pessoa que só fala com amor? É muito legal, é muito joia. Seja alguém assim, que sempre, até quando você tem que corrigir alguém, corrige em amor. Até quando você tem que corrigir seus filhos, mas corrige em amor. Porque você não tem que diluir, escuta bem, você não tem que diluir o conteúdo e a força das suas palavras. Você só tem que vestir aquele conteúdo com amor. Entendeu? Então, não é o que você fala que machuca as pessoas, é como você fala. Então, se você sempre falar com amor, você pode falar, às vezes, algumas verdades bem fortes. Mas se você falar com amor, ela vai aceitar. É como se fosse uma anestesia. Aí a cirurgia vai funcionar. E ela não vai doer. E ela vai ser operada e vai ser para o bem dela. Mas sempre fale com amor. Isso é muito importante. 18. Seja alguém que nunca fala negativamente sobre uma pessoa. Em outras palavras, nunca fale de alguém por trás de suas costas. Tá? Isso é, você não vai nunca mencionar o nome dela, nem diretamente, nem de uma forma indireta. Você falando de alguém de uma forma indireta, que todo mundo sabe de quem você está se referindo. Se tiver de corrigir, a regra geral é fazer isso só entre você e aquela pessoa e não na frente dos outros. Então, você sabia que já foi feito muitos estudos sobre líderes de alto nível e líderes medíocres. E uma das coisas bem claras que definiu um líder de alto nível é que ele recusa falar mal de qualquer pessoa. E simplesmente não fala mal. Se você vê pessoas, tipo assim, no Instagram, no YouTube, comentários azedos, ácidos, comentário negativo, você já sabe que você está diante de pessoas que não são nobres. Não são pessoas nobres. Pessoas nobres não são assim. Elas não
comentam coisas horríveis, negativas, ácidas, críticas, não falam mal de ninguém, não falam mal de ninguém, né? É claro que existem pessoas que já foram para um exagero, até do diabo não quiseram falar mal. Do diabo, só o diabo você pode falar mal, né? Mas teve alguém que não falava mal de ninguém, aí alguém falou assim, hoje ela vai falar mal, você vai ver. Ah, é? Isso é uma história verdadeira. Aí a pessoa falou assim, o que você pensa acerca do diabo? Aí a pessoa falou assim, é uma pessoa, ele é um indivíduo muito persistente, né? Perseverante. Até do diabo falou bem, olha só. Mas do diabo você pode falar mal, mas só do diabo mesmo, tá certo? Então isso é muito sério, muito importante. Seja alguém sempre cheio de alegria, fé e amor. E eu vou parar aqui, porque eu vou continuar esse estudo domingo que vem, pela graça de Deus. E nós vamos começar bem aqui no número 19, porque é muito gostoso. As partes que eu mais gosto estão aqui entre o 19 e o 27. Então, eu estou olhando com muita expectativa para domingo que vem.